vai começar o dia cantando Deus é fiel, né? A fidelidade de Deus. Deus é muito bom. E olhando para essa história da Esther, fantástico como a gente vê a fidelidade de Deus, né? Vamos cantar o Deus é fiel? Deus é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que o meu Deus é fiel. Deus é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que o meu Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que o meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar em seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que o meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que o meu Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que o meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar em seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que o meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que o meu Deus é fiel. Acima de todas
essas coisas eu sei que o meu Deus é fiel. Acima das circunstâncias eu sei que o meu Deus é fiel. Acima da quarentena eu sei que o meu Deus é fiel. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez, pela tua misericórdia, pela tua graça que se renova a cada manhã. Deus, obrigado pelo teu cuidado nas nossas vidas, Pai. Obrigado pela tua palavra que tem falado aos nossos corações. Pai, que nesse dia o Senhor continue falando conosco, o Senhor continue guiando as nossas vidas nos teus caminhos, para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus que fala aos nossos corações, um Deus que olha para as nossas aflições, para as nossas necessidades, para os nossos anseios. E o Senhor toca em nossos corações, e o Senhor nos restaura, o Senhor nos renova, o Senhor coloca ânimo em nossas vidas para continuar vivendo, continuar te buscando. Obrigado, Deus, pela tua presença, pela tua palavra que é viva, eficaz e mais cortante do que uma faca de dois gumes. Fala conosco nesse dia. É o que nós te pedimos e oramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs queridos do meu coração. Estamos aqui mais uma vez para estudar o livro de Esther, né? Esses dias eu estava pensando, né? Será que vai chegar um dia que eu vou chegar aqui na estudo e falar assim, olha pessoal, não tenho nada para falar, tipo, não tem mais nada, já falei tudo que eu tinha para falar, eu já falei, não tem mais o que falar. Pessoal, já faz mais de 60 dias que a gente está falando 1h30, trazendo uma Bíblia inteira aqui para estudar e não para de vir coisa. É incrível, né? A fonte é inesgotável. Se a gente ficar aqui, acho que a vida inteira vai ter coisa para falar de Deus aqui. Quando a gente for para a eternidade, a gente ainda não sabe tudo, ainda vai continuar estudando a Bíblia, né? Ai, que maravilha, né? Deus é fantástico. Muito bom, pessoal. A gente acabou ontem o capítulo 4, né? A gente viu 1, 2, 3, 4. E a gente vai começar hoje o capítulo 5, tá? E uma coisa muito estranha, né, pessoal? A gente está lendo um livro que em nenhum momento você vê a palavra Deus, você vê a palavra adoração, você não vê a palavra oração, mas você vê aqui Deus em tudo. É incrível, é incrível. Deus, assim, Deus tem falado muito comigo através desse livro da Esther. Vamos lá. O capítulo 5, então a gente vê aqui que houve uma trama aqui do Hamã, né? O Hamã começou a conspirar contra o povo de Deus. O Hamã foi um inimigo que foi levantado para acabar com o povo de Deus. A gente vê no capítulo 4 aí que o Mardoqueu, o Mordecai, ele viu essa situação, se lamentou, falou para Esther, você precisa fazer alguma coisa, né? E a Esther fala assim, se eu fizer alguma coisa eu vou morrer. Mas mesmo assim a Esther, ela fala assim, jejua aí durante 3 dias, ou seja, busca a Deus durante 3 dias aí para ver o que Deus quer nas nossas vidas. E aí a gente vê que o capítulo 4 termina com a Esther dizendo assim, ó, eu vou falar com o rei, se tiver que morrer, eu morrerei, né? E essa força
da mulher, nessa força da Esther, um negócio fantástico, assim. Esse livro aqui é um livro para as nossas irmãs em Cristo aqui se posicionarem diante de Deus, diante dos homens, diante das pessoas. Deus quer usar a sua vida, minha irmã. Deus quer usar a sua vida mesmo. Você precisa olhar para tudo isso aqui e Deus quer, sabe, manifestar a glória dele através de você, né? Então isso a gente está vendo aqui. Mas não é um texto só para mulher, é um texto para todo mundo aprender a temer a Deus e fazer a vontade dele, né? Então o capítulo 5, ele começa dizendo o seguinte: ao terceiro dia, Esther se aproximou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente da residência do rei, que estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. É muito importante nós entendermos a história por completo, né? Por quê? Porque no começo desse livro nós vimos uma rainha desse mesmo rei, né? Uma rainha chamada Vasti, e a atitude dessa rainha perante esse rei praticamente acabou com a vida dessa mulher, né? Acabou com a vida dessa mulher. E aqui a gente vê a Esther também arriscando a sua própria vida em fazer algo que era contrário ao costume da época, né? Assim como a rainha Vasti, fez algo contrário ao costume da cultura persa, da cultura do reinado, a Esther também está fazendo uma coisa que é contra o costume da cultura persa nesse texto, né? Então, assim, ela está indo diante do trono do rei, algo que poderia fazer ela morrer. No versículo 2 diz assim: quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para a Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou na ponta do cetro, né? Na minha primeira parada vai ser nesses 2 versículos aqui, né? Primeiro, a Esther, ela vestiu a roupa real, né? Depois de 3 dias que o pessoal orou lá, ela vestiu a roupa real e ela foi em frente à sala do rei. Quando o rei viu, o rei ficou contente, né? Primeira coisa que eu acho que nós precisamos prestar atenção aqui é que quando o rei mostrou essa aprovação, quando o rei mostrou que ficou contente com a Esther, a gente precisa lembrar daquele texto de Provérbios 21:1 que eu falei, Provérbios 21:1, que fala que o rei, Deus usa a vida do rei. Vamos abrir nossa Bíblia lá, hein? A gente vai abrir a Bíblia hoje, hein, pessoal? Provérbios capítulo 21:1, né? Que Deus usa a vida do rei, né? Provérbios 21:1 diz: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde ele quer, né? Então, assim, ele está falando o quê? O coração do rei é controlado por Deus, né? Então, o que acontece? O rei mostrou uma aprovação com a Esther. Isso significa que ela fez algo que agradou o rei. E é da mesma maneira isso acontece com Deus. Então, antes mesmo, o que eu queria dizer, antes mesmo da Esther chegar ali diante do rei para pedir alguma coisa para o rei, antes mesmo dela pedir alguma coisa para o rei, ela já tinha sido aprovada não pelo rei Assuero, mas ela tinha sido aprovada pelo próprio Deus dos céus e da terra, né? Então, assim, essa aprovação, e eu entendo, pessoal, que na nossa vida é essa aprovação que nós precisamos buscar nas nossas vidas. A aprovação de Deus. Você tem procurado, a gente ouve muito os homens, né? A gente quer muito a aprovação das pessoas. E a gente às vezes deixa de lado a nossa aprovação para com Deus para buscar uma aprovação dos homens. Eu quero fazer o que agrada, né? Eu acho que a gente precisa ter esse cuidado de ser bom para com as pessoas, que as pessoas precisam, de uma certa maneira, elas precisam se sentir amadas, respeitadas, né?
Mas eu entendo que a minha aprovação, ela não vem é, só do homem, mas ela vem de um Deus eterno que me criou e ele é o mais importante para mim, né? Mas eu queria, na verdade, eu queria me deter mais numa coisa muito interessante. A Esther, para ela chegar na presença do rei, ela vestiu os trajes reais. Ela diz aqui que ela vestiu a roupa real. E aí eu pergunto que roupa é essa aí, mas eu pergunto algo para você hoje. Que roupa que você precisa usar para ir na presença de Deus? É isso que eu queria falar, uma coisa que eu queria falar hoje é essa, né? Que roupa, como que você se veste perante o Senhor, né? Nas igrejas tem muito dessas coisas, né? Como que você vai para sua igreja? Que roupa que você usa, né? Aí tem menino que vai de bermuda e chinelo, tem menina que vai com os decote, com saia curta, né? Sei lá, gente que vai desfilar na igreja, né? Mas eu penso o seguinte, pessoal, eu aprendi muito isso com os meus primos da Monte Sião. Eles sempre me falavam assim, eu falava para eles, o menino tinha, tipo, 13, 12 anos, ia de terno e gravata para a igreja. Aí eu falava pro meu primo assim, pô, Esdras, fala sério. Meu primo chama Esdras, não é o Esdras da Bíblia, não, outro, né? Eu falei, pô, Esdras, cara, meu, você vai pra igreja, cara, domingo, cara, meu, põe uma roupinha tranquila aí, cara, vai sossegado pra igreja, né? Você todo dia vem, todo domingo você vem de terno. Aí meu primo falou assim, Joel, é que eu aprendi desde pequeno que eu tenho que dar o meu melhor para Deus. Então, quando eu vou para a igreja, eu dou o melhor do que eu tenho para Deus. Nossa, tá bom, eu também vou de terno. Aí, a partir do outro domingo, comecei de terno com ele também. Mas foi pouco tempo, depois eu já desisti. Aí eu pensei, é só não ir desarrumado, né, irmão? Por favor, né, cara? É só você não abusar da boa vontade da humanidade. Mas não é isso que eu quero falar, pessoal. Eu quero falar de uma outra roupa. Eu quero entendendo o versículo 2 que fala sobre uma aprovação de Deus, e olhando para as vestes reais da Esther diante do rei, eu queria falar sobre uma outra roupa. Outra roupa, pessoal. Não é essa roupa que eu estou falando para vocês. É uma outra roupa. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Eu fiz essa pregação lá na igreja um dia. A festa das bodas do Cordeiro, né? E nessa parábola do banquete da boda do Cordeiro, tem um momento, assim, ó, só resumindo a história, né? Um rei ia casar o filho dele, e aí o filho vai casar com uma noiva, daí ele chamou os convidados não quiseram ir. Aí ele falou assim, então esses aí também não vão comigo, então chama quem tiver por perto. Daí os mensageiros começam a chamar as pessoas, os mendigos, as pessoas na rua, qualquer um que estava na rua começou a chamar, todo mundo começou a entrar, e todo mundo entrou nessa festa da bodas do Cordeiro. E aí no versículo 11, olha só o que acontece. No versículo 11. Outro detalhe, né? Quando você vai nessa festa de casamento nessa época, todo mundo tinha que ir com uma roupa especial. Era chamado vestes nupciais, ou seja, era um vestido branco, uma roupa branca, ficava por cima das outras roupas, e as pessoas para o casamento tinham que ir assim, com essa veste nupcial. Versículo 11. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Ele perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam, amarrem-lhes as mãos e os pés, lancem-no para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, assim, uma coisa que eu vejo nesse texto, né, assim, o camarada estava lá na festa, ele estava na festa, mas ele não estava com a roupa certa. Sabe, pessoal, eu queria trazer isso para vocês hoje. Qual é a roupa que nós deveríamos usar para a aprovação de Deus nas nossas vidas? Eu queria dizer para você, nessa parábola aqui de Mateus 22, as pessoas, elas foram convidadas de última hora.
Você que já foi para casamento, principalmente vocês mulheres, né? Quando a gente vai para um casamento, quanto tempo antes demora para você escolher uma roupa para ir para aquele casamento? Quem dá mais? Um ano? 6 meses? 3 meses? Porque mulher, assim, eu vejo assim, eu dou graças a Deus porque eu nasci homem, porque eu uso o mesmo terno há 18 anos. E nunca mudei, e nunca ninguém reclamou. Agora é só uma mulher ir com o mesmo vestido em 2 casamentos que alguém fala assim: ai, você usou esse vestido no casamento de tal pessoa. Pronto, mano. Acabou com a festa da mulher, né? Então, quanto tempo que uma mulher demora para escolher uma roupa, né? Então eu queria dizer para vocês assim, né? Nessa festa das bodas do Mateus 22, as pessoas não tiveram tempo para preparar roupa, porque eles foram pegos de última hora. Ou seja, resumindo a história, foi o próprio noivo que deu a roupa para as pessoas entrarem no casamento, entendeu? Guarda isso que eu já vou complementar isso para vocês. Outra coisa que é interessante, né, que o homem que estava na festa, ele estava lá. Ele entrou na festa do casamento da noiva com o noivo. Quando a gente lê essa história, a gente tem que entender que isso aqui é um sinal do final dos tempos. É o casamento do noivo, que é Cristo, com a noiva, que é a igreja, e eles vão celebrar, e aqui é uma festa de todas as pessoas que vão passar a eternidade com Deus. Né? Então, assim, só que tinha um camarada lá, ele estava na festa, mas ele estava com a roupa errada. E aí o rei olhou para ele e falou assim: amigo, cadê a tua veste? Porque assim, foi o próprio Deus que deu a veste para ele usar. Mas ele, de livre e espontânea vontade, ele falou assim: não vou usar essa veste. Mas ele estava na presença de Deus. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que existem pessoas que estão indo na igreja, que estão vivendo uma vida sendo chamado de cristão, mas que não estão vestindo a roupa que Deus quer. Tem gente que vai na igreja, mas não vai para adorar a Deus. Tem gente que busca a Deus, mas na verdade está com a cabeça em outro lugar. Tem gente que vai na igreja pensando no jogo de futebol, na comida que vai fazer na hora do almoço, na roupa que vai vestir na segunda-feira, na dificuldade que ela está passando, você entende? Abra comigo aí Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9. Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9. Olha só o que a palavra de Deus diz. Jesus está dizendo para os fariseus: vocês são hipócritas. Versículo 8. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles vão e me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Querida igreja do Senhor Jesus, eu queria dizer para vocês, tem gente que se veste de crente, que coloca a Bíblia no sovaco, que vai para a igreja todos os domingos com o cabelo lambidinho, mas não adora a Deus de verdade. Mas pastor, isso é possível? É possível. É possível. É possível que tenha gente que fala que busca a Deus, que vive uma religiosidade, mas que na verdade o seu coração, aqui a palavra diz, o seu coração está longe de mim. Pessoal, quando a gente olha para esse homem na festa nupcial, sem a veste nupcial, significa exatamente isso, pessoal. Tem gente que está na presença de Deus, mas o coração está longe de Deus. Você precisa olhar para você mesmo, você precisa olhar para o seu coração e perguntar: será que eu estou buscando a Deus porque eu amo a Deus? Ou eu estou buscando a Deus porque eu gosto de alguém? Eu estou indo para Deus porque eu quero um favor, uma bênção só para mim, egoísta? E aí a Bíblia vai falar para essas pessoas: pessoal, você não está entendendo. O seu coração, você tá me adorando, mas o seu coração está longe de mim. Presta atenção, pessoal. A gente precisa sempre fazer essa sondagem nas nossas vidas. Isso é um pecado terrível. Isso é um pecado terrível, né? Nós não podemos fazer as coisas para Deus com o nosso coração longe de Deus.
gente precisa fazer as coisas porque a gente ama a Deus. Vou confessar uma coisa para vocês, pessoal. Eu detesto quando alguém me manda uma mensagem no sábado à noite, falando assim: Pastor Joel, é você que vai pregar? Porque se não for você que for pregar, eu não vou assistir o culto. Pessoal, eu acho isso terrível, terrível, terrível. Você vê que o coração dessa pessoa está amarrado a alguém aqui na terra, não está amarrado a alguém lá no céu. Você entende? Não importa quem vai pregar. Quando eu vou para a igreja, quando eu entro num culto, eu não entro no culto porque eu quero ouvir tal pessoa, eu quero ver tal pessoa cantar, eu quero ver tal pessoa tocar. Não. Eu vou para a igreja porque eu amo o Senhor Jesus na minha vida e Ele é o meu Deus e ponto final. Não importa quem vai pregar. A gente precisa saber aprender a ouvir a voz de Deus com qualquer pessoa, com qualquer um. Uma criança vem falar com você, você ouve a voz de Deus. Você entende? A gente tem preferências? Tem. Tem problema ter preferências? Não. Você tem preferência, você tem comida preferida, não tem? Tipo, eu tenho comida preferida. Eu tenho comida que eu não gosto. Mas pra mim, o que tá na mesa é pra comer. Vou fazer o quê? É o que minha filha falou pro professor de escola dominical outro dia. Mas, professor, a minha mãe sempre diz, é o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje, mano. Vai lá e come, né? Não tem essa. É o que tem pra hoje, vai comer. Mas vamos lá. Olhando de novo para essas vestes, eu queria que você abrisse em Isaías 61:10. Isaías 61:10. Voltando para as vestes aqui, tá? A gente nem saiu do primeiro versículo hoje da Esther ainda, pessoal. Vamos lá. Isaías 61:10 diz o seguinte, pessoal. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto de justiça, qual noivo que adorna a cabeça como sacerdote, qual a noiva que enfeita com joias. Olha, queridos, mais uma vez, a palavra de Deus está dizendo que a veste da salvação, a veste da santidade, não é você que prepara. Você não tem dinheiro suficiente para pagar a salvação em Cristo Jesus. Você não tem dinheiro suficiente para pagar a sua santidade de perante um Deus eterno e santo. Você não tem. Você não tem. Você tem como deixar de pecar? Não, não tem. Você tem como deixar de reclamar no seu coração e na sua mente? Não tem. Então, pastor, como conseguir? Usa as vestes que Deus está te dando. Deus está te dando essa veste. Recebe a veste que Deus está te dando. Deus está te dando essa veste. E para terminar, aliás, tem duas para terminar. Abra em Efésios capítulo 4, 22. Vamos ver o que é para vestir então, vai. Efésios capítulo 4, 22. Efésios capítulo 4, 22 até 32. Presta atenção no que a Bíblia está falando, pessoal. Efésios capítulo 4, 22 até 32. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Primeira coisa, você precisa tirar a roupa do velho homem, tá? Primeira coisa aqui do texto. Tira a roupa do velho homem. Versículo 23, ou 23. 24, né? Aí ele diz assim, aliás, eu me perdi aqui, pessoal, vou ler de novo. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que corrompe por desejos enganosos. Versículo 23. A serem renovados de modo de pensar. 24. A revestir-se do novo homem. Então vamos lá. Primeiro ele fala para você tirar a roupa do velho homem e colocar a roupa do novo homem. Revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade provenientes da verdade. Versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois somos todos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Versículo 27. Não deem lugar ao diabo.
O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a quem for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Queridos, é essa roupa que nós precisamos vestir, a roupa da santidade. Não deem lugar ao diabo. Esse texto fala assim, olha, você pode ficar irado? Pode. Mas não peque, né? Não transforme a sua ira em algo concreto, né? Acaba com a tua ira na tua cabeça. Você ficou bravo com alguém? Mano, já manda essa ira embora. Você ficou bravo. A gente não tem como ficar indignado com as pessoas, né? Você olha uma coisa errada, você fica indignado. É normal isso, né? Agora, não concretiza essa sua raiva. Não vai lá e grita com a pessoa. Não vai lá e bate na pessoa. Não vai lá e se desespera, chuta tudo e desiste da vida. Tem gente que olha o problema e desiste da vida, né? Então eu penso que esse texto aqui de Efésios 4, 22 a 32 está ensinando você o que você precisa vestir, o que você precisa mudar na sua vida. E eu queria trazer uma lição de casa para vocês hoje. Você que é cristão, você que quer viver com Jesus, você precisa vestir uma roupa nova. Eu quero que você olhe para esse texto de Efésios 4 e me encontre 3 coisas que você precisa mudar na sua vida. 3 coisas que você precisa melhorar na sua vida. 3 coisas que você precisa tirar de veste do velho homem de você e colocar o novo homem em você, tá? E se você quiser compartilhar comigo, manda para mim no meu WhatsApp que eu quero ver essa lição de casa na sua vida, tá bom? Então vamos lá. O último texto que eu queria dizer para vocês, né, é sobre o pensamento, que tem a ver com essas vestes também. Anota aí, Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 6. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 6, também fala sobre o que nós precisamos vestir como filhos de Deus, como cristãos, como pessoas que abandonaram o velho homem e estão vivendo o novo homem, né? A palavra de Deus diz assim, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, né? Tudo se fez novo. E aqui, em Colossenses 1, de 1 a 6, ele fala assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. A sua vida está escondida com Cristo em Deus, né? Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus, a ganância, que é a idolatria, e por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Queridos irmãos e queridas irmãs, vamos vestir roupas reais. Vamos vestir as vestes nupciais da bodas do Cordeiro. Vamos vestir as roupas que honram e glorificam a Deus. Vamos vestir a roupa que agrada os olhos de Deus. Queridos, a primeira coisa, voltando para Esther, vamos voltar para Esther. A primeira coisa que o rei viu
quando ele olhou para Esther, ele viu que ela estava vestida com as roupas reais. Querendo ou não, pessoal, humanamente falando, a gente olha para as roupas das pessoas, né? Principalmente as mulheres. Mas a gente olha, pessoal, e aí a gente já julga, né? E é natural, e Deus também julga, porque ele quer saber o que, que você está vestindo. E eu queria que você parasse para pensar nesse começo da história da Esther de hoje, que nós precisamos vestir a roupa da santidade. E essa roupa não é uma roupa que você consegue comprar, não é uma roupa que você tem a capacidade carnal de vestir, mas é uma roupa que vem do próprio noivo, que vem do próprio rei, que te convidou para a festa. Então, faz o seguinte, a gente tem que fazer essa oração: Deus, me ajuda a vestir as vestes da santidade, me ajuda a viver uma vida santa, me ajuda a viver uma vida que agrada ao Senhor, me ajuda a viver de uma maneira que louva e glorifica o teu nome. Isso é muito importante, pessoal, coloca isso no seu coração, amém? Vamos lá, vamos para o versículo 3. A gente nem saiu do versículo 2 ainda, né? Então, no versículo 3, a gente vê, aliás, de 1 a 3, né? A gente foi de 1 a 3. No versículo 4, a Esther, ela começa, ela chamou, então, o rei para um banquete, né? E quando o rei perguntou, o que, que você quer, né? Quando o rei falou para Esther assim, o que, que você quer, é a mesma expressão que Deus disse para Salomão quando Salomão se tornou rei. Eu não vou abrir esse texto, mas se você estiver anotando aí, a mesma forma com que o rei falou assim para Esther, Esther, pede o que você quiser que eu te dou, é a mesma expressão que Deus falou com Salomão em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Se você estiver anotando, anota aí, 2 Crônicas 1, 7. Deus chega para Salomão e fala assim, Salomão, você agradou meu coração, agora você é o rei, pede o que você quiser que eu te darei. É a mesma expressão que Deus está fazendo com a Esther nesse momento. O rei está falando, Esther, pede o que você quiser que eu te dou. Até metade do meu reino, se você quiser, eu te dou tudo, né? E aí a Esther, ela diz assim, se for do teu agrado, meu rei, né? Quando venha participar do banquete que eu proponho para você e chama o Hamã para vir junto para a gente comer desse banquete junto. Eu queria dizer para vocês que aqui a Esther ela montou uma estratégia de guerra, tá? A Esther ela montou uma estratégia de guerra. Ela não foi igual a rainha Vasti, que simplesmente com a sua raiva e com o seu furor humano carnal recusou ir até diante do rei. Não. A Esther aqui, ela montou uma estratégia. E aí ela fez o quê? Ela falou assim, ó, antes de eu falar, eu queria convidar você para comer comigo. E eu queria dizer uma coisa para vocês, pessoal. É uma frase que eu gosto muito, né? Peixe se pesca pela boca, né? Não é verdade? Peixe se pesca pela boca. Você tem um marido bravo? Sabe qual é a primeira coisa que você tem que fazer para acalmar a fera? Dar comida para ele, porque todo cara bravo tá com fome, né? Então se você der uma comidinha para ele já vai ficar mais calmo. Você deixa o cara ficar com fome, aí o cara ficar bravo, aí acabou, entendeu? Então assim, peixe se pesca pela boca. Eu acho que a Esther, ela tem uma sabedoria que vem de Deus, sabe? E ela montou uma estratégia, pessoal. E eu digo para vocês, eu vou contar um segredo para vocês, esposas que não conseguem dobrar os seus maridos. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Uma pessoa inteligente controla a outra pessoa sem ela saber que está sendo controlada. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma pessoa inteligente, com sabedoria de Deus, ela consegue controlar as outras pessoas
sem a outra pessoa acha que está mandando, acha que está por cima de tudo, acha que é o rei da cocada preta, sendo que tudo que acontece está sendo controlado por aquela pessoa sábia. É o que eu falei para vocês, pessoal. Existe uma diferença gigante entre uma pessoa com conhecimento e uma pessoa com sabedoria. Eu entendo que a sabedoria vem de Deus. Entendeu? Você quer ser uma mulher sábia? Aprenda a controlar as coisas com uma estratégia, né? Então, assim, a gente vê aqui que a Esther, ela montou uma estratégia. Ela se vestiu como a pessoa queria, ela agradou a pessoa, ela falou assim, ó, vamos comer junto. Tem uma coisa boa de se fazer, é comer, não é verdade? Então, assim, a Esther, ela preparou o terreno, ela preparou a terra, ela fofou a terra, ela adubou a terra. Ela, antes de lançar a semente, ela preparou o terreno, ela montou fez alguma coisa para quê? Para que a semente pudesse cair no lugar certo, na hora certa, e a coisa desse fruto, você entende? Às vezes nós somos muito afobados e a gente vê uma situação, a gente tem uma verdade, a gente vê uma situação e a gente já sai gritando: você está errado, não é assim que faz. A palavra de Deus fala que é para fazer desse jeito. Você está errado, vai para o inferno, vai queimar. E aí, pessoal, a gente perde uma ótima oportunidade de fazer a coisa certa da maneira certa na hora certa, né? Então eu entendo que a Esther, na sua sabedoria, ela aprendeu o seguinte: o rei, o cara acabou de mandar um pronunciamento dizendo: todo homem é senhor do seu lar e o que ele disser deve ser respeitado. Beleza. A Esther sabia disso? Sabia. Quando ela casou com esse cara, ela sabia, ela sabia. Ela sabia que esse cara era autoritário? Sabia. Ela sabia que ele era o rei da cocada preta? Sabia. Mas ela usou tudo isso a seu favor. Ela usou tudo isso ao seu favor. Ela falou: já que eu sou a rainha, o que eu posso fazer? Eu posso montar um banquete. Eu posso preparar o terreno. Eu posso agradar ele. E na hora certa, na hora que fala assim, meu, é agora. Aí eu falo. Mas primeiro ela preparou o terreno. Você entende? Você quer ser ouvida? Primeiro você precisa mostrar amor por essa pessoa. Toda pessoa, se você quer ensinar com raiva, simplesmente as pessoas não vão te ouvir. Sabe uma pessoa que vem sempre com raiva, com crítica, querendo te consertar, querendo falar para você que você está errado, que o certo é o que ele pensa. Sempre que essa pessoa, ninguém ouve essa pessoa. Essa pessoa fala, ninguém ouve, ninguém ouve. Agora, uma pessoa chega para você, fala assim: como que você tá? Eu amo muito a sua vida. Eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? Eu posso fazer alguma coisa para abençoar a tua vida? Aí depois que essa pessoa demonstra amor, aí ela fala assim: olha, eu queria te ensinar uma coisa. Você ouve? Você pode ouvir o que eu tenho para falar? É claro que essa pessoa vai ouvir. É claro. Você entende o que eu estou falando, pessoal? A gente precisa ser mais esperto. Nós precisamos ser mais espertos. A gente às vezes é muito ignorante na nossa. A gente já vai direto com a sola do pé no peito. Você tá errado, vai pro inferno e olha que o inferno é quente. Né? Você entende? A gente já vai na sola, a gente vai chutando o peito. Entendeu? A Esther é uma mulher extremamente sábia. A Esther usou da delicadeza dela para convencer o cara com o coração mais duro do planeta Terra. Um cara que não conhecia Deus, um cara que não vivia com Deus, um cara que não sabia quem Deus era. E essa Esther, ela conseguiu com delicadeza, só com palavras, dando comida, jogando isca para pegar o peixe, e ela pegou o peixe grande. Você entende? Eu sempre digo, eu gosto de pescar, sabe, pessoal? Eu gosto de pescar. Eu sei que muita gente aí não gosta de pescar, mas assim, eu gosto de pescar. Mas sabe, um dia um cara falou assim: Joel, por que que você pega peixe e eu não pego? Aí eu falei, sabe o que eu falei pra ele? Eu falei assim: sabe por quê? É porque você não pensa que nem o peixe, camarada. Você precisa pensar que nem o peixe. Você precisa saber o que que o peixe gosta, você precisa saber o que que o peixe come, você precisa saber aonde que o peixe come, você precisa saber o que que o peixe vai fazer na hora que a comida aparecer na frente dele. Se você pensa que nem o peixe, você consegue pegar o peixe. Aí o cara falou assim: nossa,
Nunca tinha pensado nisso, né? Eu falei, antes de você se jogar na água para nadar que nem um peixe. Não, brincadeira. Eu falei assim, né? Eu penso, sabe? Se você não se coloca em empatia na pele das pessoas, você não vai conseguir tocar no coração delas. Pessoal, isso aqui é um segredo para a tua vida. Você quer ser bênção na vida de alguém? Você quer ensinar alguém? Primeiro ame essa pessoa, saiba do que ela vive. Queridos, sabe quando você dá aula, por exemplo, para as crianças, a gente dá aula de escola dominical para as crianças. Se você não se coloca na posição das crianças para você ensinar, você só vai dar bronca. E você não vai ser querida, você não vai ser amada, você vai ser aquele general que aparece para dar bronca e dar ordem e vai embora e nunca mais aparece. É por isso que eu falo para as pessoas, a gente precisa passar tempo com as crianças, a gente precisa viver que nem as crianças, se jogar no chão, brincar de bola, brincar com o joguinho, brincar com o celular. A gente precisa tentar viver que nem elas, para entender o que, que elas pensam, para saber o que elas gostam, para saber o que, que elas fazem. Só eu coordeno um pessoal que cuida de acampamento da Metodista Livre. Eu falei para eles, vai lá e brinca com seus adolescentes e com seus jovens, senão você não vai saber o que eles gostam. E aí eles foram. E aí quando a gente fez o acampamento, a gente fez o melhor acampamento da história da Metodista Livre. Por quê? Porque a gente viveu que nem eles, aprendeu a viver que nem eles. Só, nossa, eu tô falando demais, como sempre, né? Vamos lá. Então, a Esther montou uma estratégia, e essa estratégia foi uma estratégia de guerra para ela conseguir alcançar a vontade que Deus tinha no coração dela, tá? Então, assim, ela fez um primeiro banquete, o rei de novo perguntou para ela, rainha, o que você quer? Fala para mim, eu vou te dar o que você quiser. Daí ela falou assim, não, vamos fazer mais um banquete, né? Amanhã eu vou te fazer mais um banquete, né? O que você gosta? Você gosta de sushi? Vou fazer sushi. Você gosta do quê? De lasanha? Vou fazer lasanha, né? Então amanhã eu vou fazer uma outra coisa para você. E aí ela montou um outro banquete, né? Então ela falou versículos 7 e 8. Se você quiser ouvir, vem amanhã a outro banquete com Ramã e eu serei clara e falarei para você. No versículo 9 a 13, o Ramã saiu feliz de lá e na saída do Ramã ele viu o Mordecai e o Mardoque lá, Mardoqueu ali na porta e o Mardoqueu mais uma vez ignorou ele, né? Ignorou ele, ele ficou bravo, o Ramã ficou bravo e aí ele foi para casa se gabando de que ele tinha almoçado com a rainha e com o rei, né? Ele chegou em casa achando que o Ramã, ele estava achando que o Ramã que era o rei da cocada preta, né? E aí o que acontece? Esse sol aqui. E aí eu entendo o seguinte, né? Que quando o rei, quando o Ramã, ele começa a se orgulhar aqui nesse texto, ele começa a se gabar falando dos filhos, falando que ele vai ser um homem importante, né? E aí ele fala que ele não estava gostando da atitude do Mordecai, do Mardoque, né? Do Mardoqueu. E aí, que estava na porta do palácio. Versículo 14, a esposa dele, a Zeres, ela diz o quê? Ela diz o quê? Faz o seguinte, faz uma forca e fala pro rei que o cara tá fazendo tudo errado e aí o rei vai mandar enforcar o cara, né? Aí o cara fez isso mesmo, montou uma forca e deixou lá. E eu queria dizer para você que às vezes quando você faz artimanhas para querer matar alguém, para querer fazer mal para alguém, cuidado, porque isso pode ser um instrumento da tua morte, né? Então eu queria dizer para vocês, a próxima vez que você cair numa conversa de fofoca sobre algum líder de alguém, cuidado, pessoal, porque isso pode cair como seu inimigo, uma artimanha que vai acabar com a tua vida. Então, assim, cuidado com aquilo que você a armadilha que você prepara para matar alguém. Cuidado, porque isso pode ser uma coisa que vai ser usada contra você. Versículos 6 a 9, né? Então, o rei pergunta para Ramã, né? Não, pulei de capítulo. Versículo
14, começa o capítulo 6, né? Vamos começar o capítulo 6. No capítulo 6, o rei começa tendo uma insônia, né? E a gente entende que essa insônia foi uma intervenção de Deus. Foi Deus que colocou essa insônia na vida do rei. E eu queria dizer para vocês que de vez em quando a gente tem insônia. E quando você tem insônia, e não é algo comum, Deus está querendo que você ore por alguém. Deus está querendo que você preste atenção em alguém, né? E o que aconteceu aqui foi que o rei, ele teve essa insônia e ele quis ler os registros do que tinha acontecido no reino dele. E ele leu esse registro e lembrou daquela história de que o Mardoqueu descobriu aquela trama daqueles dois caras que queriam matar o rei. E aí o Mardoqueu salvou o rei da morte e da conspiração daqueles dois homens. No versículo 3 a gente vê que o rei perguntou: que recompensa que eu dei para esse tal de Mardoqueu que salvou a minha vida? E aí o seu servo falou: não, você não deu recompensa nenhuma, você não deu nada para ele. Aí o versículo 4 diz: pergunta se tem alguém aí no pátio, né? Já tinha clareado o dia. E aí quem estava no pátio? O Ramã. O Ramã estava lá no pátio justamente para pedir para o rei matar e enforcar o Mordecai. Mas aí o rei estava com outra coisa na cabeça dele, porque Deus tinha colocado na cabeça do rei e lembrado das coisas boas que esse Mardoqueu, esse Mordecai tinha feito para ele. Você entende que, de uma certa maneira, quando a gente está sendo prejudicado em alguma situação, seria interessante a gente orar a Deus, relembra essas pessoas as coisas boas que eu fiz. A gente acabou de ver o livro de Neemias terminando dizendo que Deus lembra da minha dedicação e do quanto que eu me esforcei para levantar os muros da cidade, né? Então a gente vê que é interessante isso, né? Deus intervém através dessas situações, né? E aí o Ramã estava lá no pátio para falar, para enforcar o Mordecai. E aí o rei chamou o Ramã para dentro, né? Então eu anotei um negócio interessante aqui. O Ramã, ele estava no lugar errado por um motivo errado. Ele estava no lugar errado por um motivo errado. E eu queria dizer para vocês, algumas vezes você vai para um lugar errado por um motivo errado. E isso pode ser o motivo da tua queda. Toma cuidado para onde você vai. Se aquele lugar que você vai te faz pecar, melhor você não ir. Você entende? Não esteja no lugar errado por motivo errado. Às vezes os jovens me perguntam muito isso, né? Ah, pastor, por que a coisa deu errado? Você estava no lugar errado por um motivo errado. Por isso que deu errado, né? Então, assim, o camarada sabe que aquilo não é bom, mas ao mesmo tempo ele quer arriscar. Vou arriscar. Queridos, muito perigoso isso. O Ramã caiu do cavalo. Versículos 6 a 9, do 6 até o 11, então, o que acontece, né? O rei pergunta para o Ramã, olha só, interessante, né? O rei, ele faz uma pergunta na voz passiva, né? Ele faz uma pergunta direcionada para o Ramã responder sobre uma outra pessoa, mas o Ramã acha que é com ele, né? O rei pergunta exatamente assim: o que seria certo fazer para alguém que o rei quer homenagear? E aí o Ramã falou assim: nossa, o rei está perguntando isso para mim? Poxa, então é comigo. Ele quer me honrar. Mal sabia ele que era outra pessoa, né? Aí o que o Ramã fez? Pensando nele mesmo, o que ele fez? Rei, é o seguinte, se eu fosse você, eu colocaria as vestes reais nele e mandava os príncipes guiar o cavalo e falando para a cidade inteira: é assim que faz o homem a quem o rei quer homenagear. Então o rei disse o seguinte: cara, gostei da tua ideia. Agora pega o Mordecai e faz tudo isso que você falou para ele e bota ele na cidade para ser honrado, né? Pessoal, uma curiosidade. Deseje para outra pessoa o que você gostaria para você. E mais, isso é bíblico. Abra comigo em Lucas capítulo 6, versículo 31. Lucas capítulo 6, versículo 31. Se você acha que isso era um ditado popular,
você caiu da cadeira, porque isso não é um ditado popular, isso é um pensamento divino do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, Lucas capítulo 6, versículo 31, diz o seguinte, a palavra de Deus: como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Vou ler de novo. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a ele. Então, queridos irmãos e irmãs, façam para as pessoas o que você gostaria que fizesse para você. E é por isso que nós abençoamos as pessoas em necessidade. Eu já falei isso para vocês num outro dia que eu estava falando sobre ofertas voluntárias, né? Quando você ajuda alguém, pessoal, quando você ajuda alguém, você tem que pensar assim, pode ser que um dia eu precise de ajuda. Você entende? Faça para os outros o que você gostaria que fizesse para você. Sempre que você fizer alguma coisa, não fica pensando assim, ai, mas o outro não faz assim, ai, mas aquele ali não faz desse jeito. Não. Faça com excelência, porque é com excelência que você gostaria que fizessem para vocês, não é verdade? Eu dou esse estudo aqui para vocês com excelência, porque eu quero que vocês façam e me tragam palavra com excelência também. E eu tenho recebido palavra de pastores e de líderes e de pessoas que eu amo muito com excelência, porque tudo é feito com excelência quando você decide fazer as coisas com excelência, pessoal. Façam para os outros o que você gostaria que fizesse para você. Versículo 11, então Ramã fez tudo para o Mardoqueu, versículo 12 a 14, né? 12 e 13. Acabada a homenagem, o Mardoqueu voltou para o portão vestindo roupa de cinza, e o Ramã muito bravo, né? E aí ele vai para casa e a esposa e os conselheiros dizem assim, ele é judeu, e isso é só o começo de uma queda, né? Versículo 14, aí os oficiais do rei vieram chamar o Mardoqueu, não, o Ramã para o banquete final, para aquele último banquete que a Esther fez para ele. Capítulo 7, né? Capítulo 7, versículo 1 e 2 diz, no banquete o rei perguntou a terceira vez para a rainha, minha rainha, é o seguinte, o que você quer? Pede o que você quiser que eu te darei. Pede que eu te darei, né? E aí no versículo 3, com toda a doçura, com toda a feminilidade, com todo o carinho, que eu acho que falta em um monte de mulher aí, sabe? A gente às vezes já tá cansada, sabe? A pessoa tá cansada, a pessoa tá estressada, tanta coisa para pensar. E você deixa de ser feminina, você deixa de ser carinhosa, você deixa de ser amorosa, porque você foi feito assim. Pessoal, tem uma palavra em coreano que se chama mushike. Mushike é uma pessoa bruta, uma pessoa agressiva, uma pessoa assim, sabe? Não tem carinho nenhum. Isso é o homem. Todo homem é mushike. O mushike é seco, é arrogante, né? O homem é seco. Mulher não é, pessoal. Você não foi feita assim. Você mulher, você foi feita carinhosa. Você é feita para trazer amor. Vocês mulheres são feitas assim. Vocês são feitas de doçura. Vocês foram criadas à base do mel. Você entende? E aí quando você se torna uma pessoa arrogante, você não está sendo aquilo que Deus propôs para você ser. E aí eu entendo que a Esther, com toda a doçura dela, ela conseguiu dobrar o rei. Ela conseguiu fazer o que ela queria. Coisa impossível. Missão impossível. Salvar o povo de Deus de um povo que tem raiva do povo de Deus. Missão impossível. Essa mulher, ela fez uma missão impossível e ela não gritou, ela não atacou, ela não xingou ninguém, ela não ficou brava com ninguém, ela não bateu em ninguém. Ela usou a doçura dela para fazer a vontade de Deus. Sei que é difícil, pessoal. Ah, pastor, você fala, mas assim, falar é fácil.
Falar é fácil, camarada. O duro é você viver isso aí. Bom, eu estou explicando a palavra de Deus para vocês, entendendo que a palavra de Deus é uma faca de dois gumes, que ela precisa me cortar também, né? Eu acho que eu também preciso ser mais doce com as pessoas, né? Então, vamos lá, a Esther, ela diz assim, se for do teu agrado, né? Aliás, deixa eu falar um versículo para vocês dessas palavras mansas, né? Que você não precisa de agressividade para conseguir as coisas. Pessoal, isso aqui é muito legal. Abra a tua Bíblia em Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15, versículo, a partir do versículo 1. Ó, olha só isso, que fantástico. A palavra de Deus é maravilhosa. Ela diz assim, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Queridas e queridos do meu coração, a palavra mansa destrói o furor da ira das outras pessoas. Só que assim, eu te entendo, sabe? Você tá cansado, você tá cansada, você já tá passando por um monte de aflição, você não tá bem. Aí vem uma pessoa e fala assim: o que você tá fazendo? Nossa, aí assim, sabe o que acontece nessa hora, pessoal? Sabe o que acontece? Eu vou te explicar o que acontece. Aquele velho homem que está pregado na cruz, o seu velho homem, sabe o que você faz? Você ressuscita ele. Você tira o velho homem da cruz. E aí você faz o quê? Você começa a gritar. Mas não fui eu! Mas não é assim que faz! Mas não tem nada, eu não tenho nada a ver com isso. Foi não sei. Sabe o que você acabou de fazer? Você ressuscitou o velho homem que morreu na cruz de Cristo e você trouxe o velho homem de volta. Você tirou a sua roupa de santidade e vestiu a roupa do velho homem. Você entende o que eu estou falando, pessoal? Faz sentido o que eu estou falando para vocês? A Esther, eu entendo que a Esther, ela realmente vestiu a roupa da santidade para poder alcançar o objetivo dela. E aí ela falou assim, ó, e aí ela começa a falar, ela falou assim, ó, rei, é o seguinte, se for do teu agrado, não é nenhuma coisa que ela estava pedindo diretamente, ela falou, ó, se for do teu agrado, preserve a minha vida e a vida do meu povo. E eu e o meu povo somos vítimas de uma trama. E agora seremos massacrados e exterminados. Ela usou as mesmas palavras que o Ramã usou para criar um decreto para matar os judeus, né? E é interessante que quando fala desse, quando a Esther fala assim, ó rei, salva, preserva a vida minha e do meu povo, é a mesma frase que Moisés fala para o faraó lá em Êxodo 7,16. Se você estiver anotando, anota. Êxodo 7,16. É o mesmo teor da frase que Moisés falou para o faraó. O faraó falou, faraó, por favor, preserva a vida minha e do meu povo, né? E aí eu entendo que a Esther, da mesma maneira, ela fez isso. Ela falou para o rei, ei, preserva a minha vida e a vida do meu povo, né? E ela usou as mesmas palavras do Esther. A Esther ainda disse o seguinte, ó, se você vender a gente como escravo, não tem problema. Mas não extermina a gente, não massacra a gente, não acaba com o meu povo, né? Você pode até fazer mal, mas assim, sabe, preserva a vida, né? E aí, quando o rei ouviu, imagina o rei ouvindo de uma forma doce e suave de uma mulher que ele é apaixonado. E essa mulher fala com toda a delicadeza do planeta Terra. Rei, eu quero pedir para você simplesmente preservar a minha vida e a vida do meu povo judeu. Camarada, o versículo 5, o rei Xerxes, ele ficou tão bravo,
ele ficou tão bravo que ele começou a falar assim: quem? Quem fez isso? Aonde está esse camarada que fez isso? Isso é inadmissível. A Esther diz o seguinte: é o nosso inimigo, né? O nosso inimigo, ele é mau caráter e o nome dele é Ramã. E ele tá aí, ó, rei, sentado do teu lado, né? E aí, eu entendo, pessoal, que quando a Esther faz mostra quem é essa pessoa, é a mesma maneira quando Natan, lembra quando o Davi pecou? E aí o profeta foi lá, contou a historinha da ovelha, né? Do Nabote. E aí o rei ficou irado, assim, quem é esse cara? Eu mata esse cara, né? Aí o Natan vira pra Davi e fala assim, esse cara é você, esse cara é você, né? A Esther fez a mesma coisa, essa história de Davi está escrito em 2 Samuel 12:7. Da mesma maneira que a Esther delatou a vida do Ramã, o Natan deletou a vida do rei Davi, né? E eu entendo que teve essa delação. Diz que o Ramã ficou aterrorizado, versículos 7 e 8. Furioso, o rei saiu para o jardim, ele foi pensar, né? O rei foi dar uma pensada. Eu acho que isso é interessante também, pessoal. Não toma nenhuma decisão com a cabeça quente, né? Na hora que acontece o problema, na hora que você vê um problema na sua frente, na hora que você tem sabe, acontece um negócio tudo errado, eu acho que essa coisa do rei foi muito importante. Ele deu uma saidinha pro jardim para esfriar a cabeça, para não fazer besteira, né? Para alinhar o juízo, sabe? Quando você tá com o sangue quente, você não tem que tomar decisão. Eu já vi um monte de casamento acabar com o sangue quente, depois eles se arrependem, né? Você tá com o sangue quente, você aperta a pasta de dente de assim, sendo que eu faço assim, e aí, acabou o casamento, quero me divorciar de você, acabou, não gosto mais de você, não te amo mais. Você entende? Com o sangue quente não se toma decisões importantes, pra nada, pessoal, pra nada. Dá um tempinho, vai dar uma passeada, vai arejar a cabeça, né? Eu vou pescar. Sempre que a minha cabeça tá quente, eu preciso dar uma pescadinha. Não que eu me vingue dos peixes, tá, pessoal? Eu não fico maltratando peixe, não. Mas assim, eu vou pescar, sabe? Eu vou para esparar a cabeça, vou dar sabe? Dar uma pensada, sabe? Dar uma relaxada. E depois eu decido o que eu vou fazer, tá? E aí ele voltou, só que o problema, né? Quando o rei voltou, né? Quando o rei voltou, o Ramã ele estava implorando misericórdia para Esther. Imagina, o Ramã já estava aos pés de uma judia mulher, pedindo para essa mulher perdão e misericórdia na vida do Ramã. Mas quando o rei voltou e viu o Ramã prostrado aos pés do sofá da rainha, o rei achou que o Ramã estava querendo bater na rainha, mano. Aí o rei ficou mais bravo. Como assim? Você já fez tudo isso e ainda quer enfrentar minha rainha, né? Aí a ira do rei foi para as alturas, né? E aí, versículo 9, o oficial Harbona disse para o rei, né? E o Harbona disse o seguinte: veja, tem uma forca que Ramã construiu para matar o Mardoqueu, né? É aquele Mardoqueu que salvou a sua vida. Ah, não. Olha só, três coisas, pessoal. O Ramã, ele desagradou o rei, ele queria matar o cara que o rei acabou de homenagear, e ele tava querendo, assim, o rei entendeu que o Ramã queria bater na rainha dele. Ah, não. Enforca esse cara. E aí o rei mandou enforcar o Ramã e fez a justiça de Deus. O comentário aqui de Lutero, ele diz o seguinte: é a máxima expressão de justiça de Deus. Foi a máxima expressão da justiça de Deus. E assim, Ramã foi enforcado e o rei acalmou, tá? Só essa é a história de hoje. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Estava falando para tia Keiko antes de todo mundo entrar. Deus me fez pensar em um negócio fantástico, pessoal, fantástico.
Eu até chorei a hora que eu entendi essa história. Me deu um negócio assim no coração que foi um negócio fantástico. Não sei se você vai entender. Eu quero que você tome cuidado com o que eu vou falar agora, tá? Mais uma vez, é coisa da cabeça do pastor Joel, tá? Então, se você não gostar, você tem toda a liberdade de jogar fora. Pessoal, quando eu li essa história hoje, eu pensei comigo mesmo, o que que tudo isso tem a ver com a minha salvação? O que que tudo isso tem a ver com Jesus Cristo? E olha só o que que Deus me fez pensar, pessoal. Isso aqui é um negócio fantástico. O rei Xerxes é Deus. O Ramã é Jesus. Porque de uma certa forma o rei amava Ramã como um filho. O rei escolheu Ramã para ser o braço direito do rei. O rei deu toda a autoridade para o Ramã fazer o que ele quisesse. O rei amava Ramã como um filho. Só que o que acontece quando o Ramã, até o momento onde a Esther falou que o Ramã era inimigo, o Ramã era o queridinho do rei, era o filho do rei. E aí o Ramã, quando, sobre o Ramã, num piscar de olhos, todo o pecado, tudo que o rei odeia, estava dentro sobre a vida de Ramã. E o Ramã, eu entendo assim, mostrando a justiça, a máxima justiça de Deus, o rei derramou a sua ira sobre a vida de Ramã. E o Ramã morreu pendurado no madeiro para salvar o povo de Deus. Só eu não sei se você consegue entender o que eu entendi, sabe, pessoal? Mas assim, olhando para essa história, olhando para um povo de uma cultura completamente longe de Deus, completamente assim afastada de Deus, que não tem nada de Deus. Eu olho para essa história, eu vejo o rei, um Deus amoroso que ama o seu filho. O seu filho que teve que absorveu toda a culpa e que foi pendurado no madeiro para salvar o povo de Deus. E a Esther, quem é a Esther nessa história? É o Espírito Santo de Deus que intercede por nós. Pessoal, se você abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 26, Romanos, capítulo 8, versículo 26 diz o seguinte: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos o que orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E eu consegui enxergar a trindade dentro dessa história da Esther. O rei é Deus, o Ramã é Jesus, e a Esther é o Espírito Santo de Deus que intercede pelas nossas vidas. Pessoal, isso me dá até arrepio. Isso me dá até arrepio, né? Eu não estou querendo dizer, eu não tô querendo dizer que Ramã é igual a Jesus, não estou falando. Mas olhando para esse quadro geral, o rei amava o Ramã como um filho. O filho absorveu o pecado e foi pendurado no madeiro para salvar o povo de Deus. Tudo isso por conta da intercessão do Espírito Santo que intercede por nós a favor do seu povo que foi salvo pela morte de um homem. Pela morte de um homem. Esse povo, os judeus foram salvos. Por quê? Porque a justiça máxima, a expressão da justiça máxima de Deus foi realizada. E um homem morreu. Todos iam morrer. O decreto era esse, pessoal. Todo o povo de judeu ia morrer. Mas por conta de um homem, morreu um cara e todos eles foram salvos. Meu Deus, isso aqui é um negócio fantástico, pessoal. Isso aqui não sei, pode ser especulação da minha cabeça, talvez. Mas hoje eu fui extremamente abençoado com isso que Deus falou para mim hoje. Beleza?
Muito bem, pessoal. Perguntas, comentários. Alguém quer fazer algum acréscimo? Ah, eu vou fazer o seguinte. A, a, a Karina me deu uma dica. Pessoal, para vocês não ficarem com vergonha, eu vou parar de gravar na hora das perguntas, tá?